tudo bem. Né? Então, é que essa parte do inglês, em língua do inimigo, fica fora. Enfim, a primeira questão que a gente vê de acesso lexical, então, são os cognatos, no caso, os falsos cognatos, né? Palavras que têm a radical latino, mas que o sentido é diferente do português. Pode ser, como eu disse, por dois caminhos. Ou no inglês mudou em relação ao latim, ou no português mudou em relação ao latim, ou mudar nos dois. Enfim, isso não para nós não interessa. O que interessa é que muitas vezes não é o mesmo significado, é um significado diferente e pode induzir a erro. Mas a maioria não é falso cognato, é um bom cognato. Tá? Então, existem listas, como eu já mandei um link para vocês, de palavras que costumam aparecer bastante e que são falsos cognatos. Aí a gente dá uma olhada naquela, a gente vai pegando o jeito, né? Não é nada de outro mundo. Então, a gente pode ver aqui, ó, no título, né, desse texto, quantas palavras aqui vocês acham que são cognatas, que te lembram o português? E também isso, né, gente? Muita gente acha que cognata, assim, os linguistas, né, é aquilo que a pessoa acha que é parecido com a língua dela. E não necessariamente uma questão linguística, entendeu, de radical da palavra, tá? Então, no caso aqui, não precisa ser exatamente o que veio do latim, mas pode ser aquelas palavras que vocês acham que sabem o sentido, porque elas são parecidas com as palavras que vocês conhecem. Então, aqui, no título, quais delas vocês acham que para vocês parece do latim, que parece do português? Ó, investigação, contribuição, qualidade. Uhum. Sei, Investigar, tá certo. Qualidade. Qualidade, contribuição. Uhum. Ok, então essas palavras realmente parecem, né, com o português, e elas não são falsos cognatos, são bons cognatos. Além dessas, quais são dessas palavras que vocês trouxeram já o conhecimento de outras experiências na língua? Pode ter sido na escola, pode ter sido no curso, pode ter sido até na leitura dos textos que vocês já vêm fazendo. Queira ou não, vocês vão aprendendo. Qual que é? Então, para mim, profiles é perfil, conhecida, conhecida lexical, offer de chave de pré-escola, as contribuições da primeira nível de leitura, para o primeiro nível de leitura, não sei se é isso, com contato nos artigos, né? Então, olha, vocês têm conhecimento desses numerais ordinais aqui. Eu não sei quantos de vocês aprenderam. First, second, third, tá? Então, isso aí a gente dá uma listinha, né, para vocês reconhecerem. Algumas pessoas já viram, outras não, mas é só para ter. Aqui, o grade, né, que seria o primeiro grau, e o reading, que é uma palavra que vem aparecendo recorrentemente nos textos que vocês estão lendo. Então, é uma palavra que vocês já sabem, de tanto, né, verem. E aqui, o preschool, ele é uma preschool, que é uma palavra comum, que a gente vê bastante, acho que até na escola, e o pre, que é um sufixo, né, um prefixo, que é igual, que é do latim. Então, school é uma palavra que vem do germânico, mas o pre, não. Então, a gente vê que fica então pré-escola, que seria como do português. Agora aqui, conhecendo as palavras, a outra questão é saber a ordem das palavras, né? Porque a ordem das palavras do inglês é diferente da ordem do português. Como é que vocês acham que fica a tradução desse título? Gente, olha, é para falar o que vem na cabeça, é para checar as hipóteses, tá? E eu vou ajudando. O que não pode é checar a hipótese depois, entendeu? Quando eu falo para os alunos, na prova. Checa a hipótese antes. Na prova, vai sabendo.
É para checar Professora, será que tem como compartilhar o texto na tela? Porque eu tô com o celular e aí para olhar o texto tem que ficar minimizando o tempo todo, é meio ruim. Não, é ruim, peraí. Se não for atrapalhar. Eu também. Não, de jeito nenhum. Eu também tô com o mesmo problema, Marina. Não, pode É mais falado antes. Eu mandei o texto, mas assim, deixa eu colocar aqui. Eu ia ter falado, para mim é tranquilo. Quer que eu coloco, Pro? Deixa eu ver se eu consigo. Foi? Compartilhar. Mas ele está dando que é outra, tá que é outra. Quer que eu tente aqui, Pro? Tenta aí. Aqui ele vai e some. Peraí, deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Foi aí? Tá indo. Foi. Mas então, é o meu? O texto. Não, é o seu. Então, aí, olha, olhando para esse título... Quer que aumenta? Para mim tá ok. Como é que vocês acham que fica? Olha, gente, eu mandei em Word, porque era para vocês rabiscarem, entendeu? Isso mesmo, rabiscar, escrever a tradução embaixo, colocar balão, aquilo tudo que, entendeu? Como se fosse um texto que eu desse, né, para vocês na aula, entendeu? Xerox. É para rabiscar tudo que for necessário. Quer dizer, o meu estilo de aprender é rabiscando tudo. Mas, enfim, como é que vocês acham que fica a tradução? Sem medo de errar, gente. Assim, testando as hipóteses. Deixa eu ver. Investigando os perfis da qualidade lexical na pré-escola e suas contribuições no primeiro nível de leitura. Que seria, no primeiro nível de leitura, na primeira série de leitura. Né? Na leitura lendo. No primeiro ano? Isso, a leitura do primeiro ano, exatamente. Então, first grade, primeiro ano. Isso, eles estão pegando, então, a qualidade do que foi dado na pré-escola, qual é a contribuição que isso dá para a primeira série. Foi por isso que eu escolhi esse texto, porque eu achei que tinha tudo a ver com vocês, né? Sim. Entendeu? Então, foi por isso que, às vezes, eu acho que assim, você pensa, poxa, mas na pré-escola a gente só está ensinando, alfabetizando, não sei, né? Será que isso é importante? E a gente vai ver que é muito, né? Então, é exatamente isso. Então, são investigando perfis, né, de qualidade lexical na pré-escola e sua contribuição, né, na primeira série, né, na questão de leitura. Então, é isso que o texto vai falar, né? Então, sobre qualidade lexical. Isso, qualidade lexical. Então, aqui, esse investigating profiles, você pode traduzir que é um perfil, né, de investigação. Então, assim, eles estão investigando tipos de perfis que aparecem já na pré-escola, né, e que já dão uma indicação de como será o desenvolvimento do aluno a partir da primeira série. Quer dizer, assim, é uma pista, é uma forma de ver que você pode já, para o professor que vai atender essa criança na primeira série, ele já tem algum conhecimento do aluno do que ele pode esperar. Não é uma certeza, né, nem para o bem nem para o mal, mas é alguma coisa que a gente já pode levar. O texto está aí ainda? Opa, isso. Tem alguma dúvida? Como é que ficou essa tradução aqui? Por que mudou aqui de lá? Não, Pro. Não?
Então, aqui, ó, a gente tem aqui. Então, legal. Então, ó, aqui o abstract é um falso cognato, né? Que em português a gente chama de como? Resumo? O resumo, tá? É um resumo que vai no início do texto. Naquele link que eu mandei, vocês vão ver que tem já a primeira palavra que aparece é o abstract, né? Geralmente ele não é muito complicado, porque a gente aparece muito nos textos acadêmicos, né? Para quem aprende a ler outros textos, aí precisa ficar mais esperto, porque não vê essa palavra com tanta frequência. Então, quando a gente vai ler agora aqui o primeiro parágrafo, novamente, então, a técnica que a gente coloca é, primeiro a gente vai ver quais são os cognatos, né? Depois a gente vai olhar o tipo de texto. Como isso aqui é um resumo, a gente sabe que ele vai ser curtinho, vai ter sentenças que vão dar um resumo, né, do que vai ser falado. Então, olha, você pode ver que eu já dividi aqui, ó, ele tem uma introdução, depois ele tem resultados, depois aqui adicional, parará, e aí o final, né? A gente já vai ver aqui qual é a palavra que indica que é o final, o último parágrafo, né? Então, vamos voltar lá para o primeiro. Aqui, vamos pegar aqui as primeiras 3 linhas, antes de chegar, quando acabar até o first grade. Quais são as palavras que são cognatas? Tem muitas na primeira linha, né? Eu acho que... tem muitas, é que a vantagem do texto acadêmico, para nós, falantes de línguas que vêm do latim, é que o inglês acadêmico, ele usa tudo palavra do latim, né? Então, para os nativos, isso é complicado. Para nós, não. Usa palavras do latim. Isso, a maioria são palavras, porque as palavras do latim, no inglês, eles dão uma cara de erudição, né? Então, se você fala com palavras do latim, a pessoa acha que você é erudito, você sabe muito, porque para eles é difícil. Então, mas para nós é mais difícil aprender as palavras que eles usam todo dia, que essas não vêm do latim, entendeu? Então, a sorte é que quando você lê texto acadêmico, elas existem, tem muitas. Se você lê textos, por exemplo, de jornal, revista, aí já é menos, né? Aí já é menos, mas um texto acadêmico tem muita palavra cognata pela questão da erudição. Na verdade, foi que na Inglaterra, quando o latim foi a língua da ciência, né? Quando estiveram sob domínio dos romanos. E isso perdurou, né? Então, até hoje, os nomes que você vê da ciência, os nomes que se dá independente do país, são nomes do latim. E, assim, o povo não tinha acesso, então continuou falando, né? Nunca teve muita introdução de palavras do latim na linguagem de todo dia, mas sim na parte científica, que era onde eles usavam. Tá? Então, a história é essa, por isso que ficou dessa forma, para nossa sorte. Né? Senão seria ainda pior. Então, vamos lá. Nessas primeiras 3, quais que vocês viram que são parecidas para vocês? Longitudinal, estudo, investigado. Uhum. Qualidade de novo, né? Uhum. O lexical mesmo. O lexical porque a palavra isso. Léxico é uma palavra que existe em português, isso. O estudo. Para mim, profile e domain também são relativamente parecidos. Uhum.
Domains eu Tá. não lembro o que é. Domain, o que parece para você, Sheila? Domínio? Domínio. É domínio? Isso é. Estudo longitudinal investigou o perfil da qualidade, o domínio da qualidade lexical. É isso que eu acho difícil. Isso, a ordem das palavras. Isso, exatamente. É a qualidade do domínio, né? A qualidade do domínio lexical, né? Na verdade, esse aqui, ó, o domain é o que seria vamos dizer assim, ó, vamos lá. Lexical quality domain é um sintagma nominal. Seria um substantivo com adjetivos. E no inglês é sempre a última palavra que é o que a gente chama de head noun, que é o substantivo. Não me lembro mais como é que fala isso em português. É o substantivo principal, vamos dizer assim. Então, o lexical quality, ele está modificando o domain. Então, vou copiar. Então, em português, geralmente a gente coloca, eles colocam no último, nosso é o primeiro. Tá, então, domínio Da qualidade lexical. Tá? Então, geralmente, a gente vai assim, de trás para frente, quando a gente está traduzindo. Às vezes, há mudanças dentro não do último, mas aqui no meio, entendeu? Às vezes, tem algumas mudanças que a gente vai ver depois. Mas, de regra, é do jeito que assim é o domain, depois o quality e depois o lexical, entendeu? Então, são domínios da qualidade lexical. em crianças da pré-escola, que ficou. Isso, exatamente. Children, criança foi lá com isso. Crianças da pré-escola, né? Que estão na pré-escola. Crianças da pré-escola. Uhum. E essa palavra aqui, extend, lembra vocês alguma coisa ou não? Extensão? Isso. Outra palavra, então, deixa eu marcar. Tudo bem aí eu marcar, gente? Não, tudo bem. Amarelo. Quer dizer, eu acho. É, gente? Claro. Amarelo aqui é o falso cognato? Não, ele não é falso, ele é real. Não. O falso cognato é o abstract. É falso, né? Abstract. Aqui é real, né? Isso, os que são realmente cognatos. Os falsos é aquele lá, o abstract. Outra é falso. Vou fazer outra coisa. Tá. Ok. E aí, como é que ficou aqui? Então, o domínio, né, da qualidade lexical. Então, eles investigaram o perfil, né, do domínio da qualidade lexical em crianças da pré-escola. Como é que fica aqui essa palavra de extensão? E a extensão? Ok, a extensão. Qual perfil, membro, da leitura Então, vamos lá. prevista e compreensão. Então, aqui, ó, vamos lá. Vamos lá. Membership é parecido para vocês ou não? O que você acha que é membership? Member? O que é member? O ship, ele é um sufixo que forma substantivos. Tá? Então, seria o são do português. Põe são e forma um substantivo. Então, aqui, ó, member, o que seria? Membro. Então, aqui ele está fazendo um substantivo de pessoas ser um membro, né? E aí, predict, ele é um cognato ou não? Preditado? É predizer. Prever. Nossa, preditado é horrível. Não existe essa palavra. Não, mas existe predicate. Não é de todo. Não está errado, não. É predizer ou prever. Prever a leitura e compreensão na primeira série. Isso.
tá? Então, esses domínios, né, eles tentam ver a extensão, né, ou até que ponto eles podem prever, né, aqui, membership, né, perfil e membership. Então, aqui, até que ponto o perfil, né, a que a criança vai pertencer. Muitas vezes a gente vai ter que parafrasear, porque não tem uma tradução, porque o inglês é uma língua que permite, você vai colocando as palavras na frente, né, do substantivo, e elas viram adjetivo e pronto. Em português, absolutamente. A gente vai precisar de um monte de de e de que. Sim. Então, normal, que aí a gente vai ter que desmembrar isso aqui, né? Então, o que eles estão falando seria até que ponto, né? Até a extensão de que você consegue ter um perfil, né? Que dá a que grupo aquele perfil pertence, tá? Profile membership é como se fosse uma coisa só, é isso? Isso, exatamente. Ele é o sujeito, né, de predict aqui, que vocês estão vendo que é o verbo, esse ED aqui, ó, ele é o verbo no passado, né? Então, até que ponto você consegue um perfil, né, sei lá, de você fazer parte, né, de que se você consegue encaixar a criança num perfil que vá prever, né, isso, esse perfil que você vai tentar encaixar, ela vai tentar prever como será a leitura e compreensão dela na primeira série. Então, voltando, quando a gente está lendo, a gente tem que pensar isso. Muitas vezes a tradução não dá certinho como deu aqui no Lexical College Domains. Tá? Muitas vezes a gente vai ter que colocar de e que, para ficar explicando, entendeu? Porque não dá certo em português. Então, aqui o que a gente tem que entender, então, é o significado. O que eles tentaram é ver até que ponto, quando você desenvolve perfis, né, e coloca a criança dentro de um perfil ou outro, ou seja, ela é membro desse perfil ou daquele, até que ponto isso vai prever como será a leitura e compreensão dela na primeira série. Ok. Então, eles estão desenvolvendo, tentando desenvolver padrões, né, que é o perfis, que você consegue dividir as crianças, né, pelo desenvolvimento delas naquele momento e que tenta prever como será o desenvolvimento na primeira série. Ok? Alguma dúvida aqui? Como isso foi feito? Como é que foi esse Which Profile? Which, o que quer dizer? Vocês sabem? Qual? Which, esse aqui, Extend to Which. O qual? Qual, né? Qual, o que, exatamente. Qual, o que? Extend to E o extend seria a extensão. Em português, geralmente, a gente fala até que ponto. Até que ponto. Isso. Eu traduzindo sozinha, essa parte aqui, eu ia me perder, ó. Tá vendo? Eu ia me perder aqui, ó. Então, é normal. A sua foi ótima. Então, o que a gente tem que achar? Quando a gente acha que tá difícil, não é igual, a primeira coisa é achar o verbo. E quando você acha o verbo, você sabe o que é sujeito e o que é predicado. Então, o que vem antes e o que vem depois. Então, o verbo é esse aqui. O verbo é o predict. Então, tendo achado o verbo, eu vou colocar ele. Queria uma cor clarinha. Não tem nenhuma cor clarinha. Deixa eu ver. Nossa. Tem que pegar aquelas de baixo lá, aquele. Você Oi? pega como é que eles chamam? Aquele Pantone inteiro que eles mostram, aí você consegue pegar uma cor mais clara. Não. Mas você mexe nisso, é só para a gente marcar agora, ó. Então, tendo o verbo, você consegue. Então, o que vier na frente é sujeito, o que vier depois é objeto. Então,
se o verbo você está vendo que é prever, então você sabe que alguma que vem na frente está tentando prever aquilo que vem depois. E aí a dificuldade fica em esse profile membership. Profile membership, Não é uma coisa que dê para colocar na ordem, ao contrário, que seria como a gente fez em Lexical Quality Domain. Então, membro de perfil não dá certo, a gente vai ter que parafrasear, que é essa palavra que a gente usa, né, pelo sentido. Então, mas se você sabe que o profile, ele está funcionando aí como um adjetivo da palavra membership, né, que o ship forma um substantivo, então aí você vai ter que tentar explicar o que isso pode ser, né? O que é? O profile, ele é um adjetivo, ele está qualificando um membership. Então, como é que a gente pode dizer isso em português? Aí muitas vezes você vai ter que lançar mão de palavras que, para parafrasear, porque não existe isso em português. Né? A gente não tem uma palavra que encaixe aí. Então, o que a gente tem que entender do texto? Você tem membros, né? Ou ser membro, ou fazer parte, ou ter filiação, como é que a gente fala isso, né? Perfis, filiação, vamos dizer assim. Então, você tem, dependendo do seu perfil, você é filiado a esse ou aquele grupo, tá? Então, geralmente isso a gente vai pegando com o tempo, e no caso, eu estou fazendo algo com vocês na primeira leitura, mas geralmente a gente vai ter que ler pelo menos o primeiro parágrafo, para depois voltar, e em cima do conteúdo geral, você conseguir inferir o que entendeu? O que essas duas palavras estão dizendo. Não é tudo assim, a maioria das coisas não são assim, mas acontece de ter. E como é que você faz para resolver? Né? Como eu já tinha dito, a gente ensina estratégias. Sim. E aí a gente dá algum conhecimento gramatical mínimo para a pessoa poder trabalhar. Mas a cada caso é um caso. E geralmente o que vai te ajudar é o próprio conhecimento sobre o assunto e a leitura do resto do parágrafo, no caso, né, que você, aí aquela coisa que a gente já sabe, você ativa o seu conhecimento prévio, e aí... Ai, meu Deus, desculpa, tem um caminhão cantando aqui na rua. Se minha filha em São Paulo, acontece qualquer coisa. No estado de São Paulo, né, mas não é só, é no Brasil inteiro. Essa questão de que tem sempre uma parte em que a gente vai ter que usar o nosso conhecimento prévio para tentar dar uma solução. Então, é assim, não é que você não entendeu. Muitas vezes, se você pensar do ponto de vista de que você sabe que é um adjetivo e um substantivo, você entende. A questão é saber como é que você vai dizer isso em português. Que muitas vezes, dependendo do estágio de inglês que você tem, isso é importante. Né? Você precisa traduzir para entender melhor. Tá claro? Sim, Cru. Tá? Então, qual é o objetivo do texto, né, do trabalho? É exatamente esse daí. Esse é o objetivo da pesquisa. Bom, aí a gente lendo aqui, da terceira até a quinta, né, do A latent até o vocabulary. Quais são as palavras cognatas que vocês têm aí? Eu acho que o latente. Conduzir aqui, conduzido, foi conduzido, acho que não sei. Exatamente, conduzido. Aquilo que a gente já viu, né, o lexical.
Isso, ver que essas palavras, como elas são importantes no texto, elas vão se repetir ao longo dele todo. Incluir aqui. Isso aqui são os termos que a gente quer. Ortografia, fonologia, análise formológica, deve ser síntese Morfossintaxe, vocabulário. e vocabulário, né? Isso, então, elas são cognatas, porque elas são do latim, efetivamente. Aí, domains, a gente já tinha visto, quality. Including também é cognato. Então, aqui, olha, essa daqui, ela fica razoavelmente fácil, né? Praticamente todas. A gente põe pré-school também, cognato? Olha, pre-school não, só o pre. O pre é cognato. School Tá. não, mas o pre é. Mas, enfim, aqui você... School é uma palavra que você... Geralmente as pessoas conhecem. Aí, o que vocês querem... Bom, aqui tem a palavra latente, que é um cognato, mas que às vezes a gente não sabe o que quer dizer em português. O que é latente? Ó, para isso, não tenham medo de usar o dicionário. Tá. Dicionário português, aqui no caso inglês, português, né? E aí você vai poder ver o que é esse latente aqui. É uma palavra que existe no português, mas ou você olhar direto no português, que às vezes é até mais fácil para vocês. O que é um perfil latente? Um perfil forte? É um perfil que está latente, aquilo que está por baixo, que você não está vendo, mas ele está ali. Ah, entendi. Não tem nada a ver com forte. Então, o latente, assim, ele está lá, mas a gente não consegue ver. Então, o que eles fizeram é uma análise do perfil latente. Ou seja, eles acham que a criança já começa a dar sinais de qual será o perfil dela. Tá? Então, ele está latente, você ainda não sabe. Talvez quando chegar na terceira série, você já saiba o perfil dela. Entendi. Mas aí, vamos dizer assim, já passou 2 anos, você poderia ter interferido e ajudado lá desde a primeira série. Então, se você tentar descobrir qual é o perfil que está latente, ou seja, que vai aparecer, que está ali, vamos dizer assim, camufladinho, entendeu? Mas na hora que ela começar a se desenvolver a leitura, que ele vai aparecer, então isso é o latente. Então, se você conseguir perceber, né, qual é o perfil dela antes, você terá mais condições de ajudar a criança durante esse percurso, né, da primeira à quarta série. Ficou claro o que é o latente? Ficou, Cru. Que legal. Então, aqui, ó, foi feita uma análise, né, que foi conduzida para classificar, olha aqui, 420 crianças, né? Bastante. Pré-escola. Pré-escola, né? Aí, ó, sobre os domínios da qualidade lexical. Então, aqui, ó, ele vai explicar quais são esses domínios da qualidade lexical, ó, que vai incluir, então, ortografia, fonologia, morfossintaxe e vocabulário. Tá? Então, esses são os domínios que eles estudaram, tá? Esses 4. Vocês lembram por que eles usam aqui lexical quality? Isso aí é uma coisa que acho que o Bruce, não sei se conhece, porque não está fazendo as aulas com a gente do preview, mas é que o lexical quality, ele é um termo que foi cunhado pelo Charles Perfect, que é um professor lá, que já é um senhor, que colocou que esse é o nome que ele deu para assim, você tem que saber muito vocabulário para você ser um bom leitor, para você ser um leitor proficiente. Então, e esse vocabulário não é só saber o significado, é saber como escreve, né, a grafia, é saber em que contexto é usado, realmente, por isso que ele chama, então, a qualidade lexical é que vai formar um bom leitor. Então, é isso que eles estão colocando, então, a ortografia que a gente viu na turma de preview, que em inglês, infelizmente, eles têm muito problema em escrever, né, saber soletrar a palavra, porque o som não tem nada a ver com a grafia. Então, aí depois, a fonologia, para eles fazerem a ponte, né, entre o som e a letra, ou seja, entre o fonema e o grafema.
Aí, a morfossintaxe, que seria a função da palavra, né, é saber se é substantivo, se é verbo, se é adjetivo e, consequentemente, qual é a função na sentença. Né? E, por fim, o vocabulário em si, ou seja, o que aquelas palavras querem dizer. Dúvidas? Tá ok para mim até então. Então, tá ok? Tá, Bruce, Tudo bem, Pro. você tá aí calada por causa que você desligou o microfone? É por isso? Tudo bem, Pro. Então, vamos lá. Aí, vamos então ver esse última sentença aí desse parágrafo. Vamos ver aí os cognatos. regressão e análise. Determine, Isso. associated. O que é esse o determine? Parece com... Ah, isso aqui eu descobri que é um C, é isso mesmo? Eu falei assim, nossa, por que eu não colocou? Esse weather. Weather? Weather, se lê weather, mas é a mesma coisa que if. Mas ele é mais... Isso, é a é mesma mais coisa que if. acadêmico, né? Mas ele é mais sofisticado. É erudito. Erudito. Quando vocês conhecerem, quando fazem a apresentação, usem todas essas palavras. Que eles vão achar que seu inglês é o máximo. Ai, ai. As histórias que eu já ouvi disso, né? Pra gente que está na academia é meio óbvio, mas para quem não está, é muito engraçado quando a pessoa se toca disso, entendeu? Gente, tem mais alguma coisa aqui? Então vamos lá. Aqui o Profile Membership de novo, que vai aparecer. Eu vou... Você vê que várias vezes aparece o was, né? O was, que é o verbo ser, no passado, né? E isso é porque eles usam muito a voz passiva. Né? Então, foi conduzido, foi associado. Foi conduzido, foi associado. Isso. Ah, essa informação é bem útil para eu conferir isso no meu artigo, que eu tô mexendo no texto. Tá. E aí acho que vai ser bom. É porque o inglês não tem outra forma de omitir o sujeito. Oi, repete o que você falou? Então, a gente usa a voz passiva para omitir o sujeito, para omitir quem fez. Tá? Então, vamos pegar assim, Pedro deu uma revista a Maria. A Maria foi dada uma revista. Você não precisa dizer quem foi, se foi o Pedro ou não. Você pode dizer pelo Pedro, mas tem duas questões. Primeiro que não, você já começa pela Maria. Então você põe o foco, né? Que vem na frente é o foco. O foco fica em quem recebeu e não em quem deu. Certo. Então, entendeu? Você tira o foco do sujeito e põe no objeto. Então, o inglês só tem essa forma de você tirar quem fez do foco. O português tem outras formas. Né? Em português a gente pode indeterminar o sujeito, né? A gente, quando a gente falaram muito de você. A gente não diz quem foi, e o falaram, né? Em geral. Então, isso é uma forma de indeterminar um sujeito que a gente tem em português e que em inglês não vai ter. Aí ele é obrigado a usar a voz passiva. Voz passiva. Chama voz passiva, porque você pega o sujeito e transforma ele de sujeito para objeto. Então, ele fica passivo ali, ele fica lá para o fim. E o objeto passa a ser o sujeito. Ok? Então, aqui aparece muito isso, né, de voz passiva, porque é a única forma que eles têm. E, geralmente, texto acadêmico, a gente usa muito a omissão do sujeito, para não ficar repetindo até, né? Porque quem fez aqui, no caso, né, foi o grupo. Então, para não ficar repetindo isso toda vez. Professora, uma dúvida a respeito disso. Quando aparece o sujeito, normalmente é we, né? Tipo, we have conducted a series of, por exemplo.
É para considerar o grupo de pesquisa completo, né? Exatamente. Mas como ele vai repetir o tempo todo, né, que é sempre o I, o grupo, eles passam para a voz passiva, onde você tira, você, Tá entendeu? bom. Que aqui, ó, eu poderia falar assim, profile membership was... Aqui não, deixa eu ver aqui lá... Was conducted, aqui, ó. A latent profile analysis was conducted by the group to classify. Então, você pode tirar esse by, porque ele já está implícito, ele é sempre ele, que não repete. Bom, então vamos lá, depois aqui. Was associated. Com o primeiro ano, outcomes. Isso. O que é outcome? Outcome quer dizer resultados. Resultado? Então, o resultado. Tá. Com os resultados do primeiro ano. Isso. Com o resultado do primeiro ano. Across, eu não lembro. Então, across é através. Através. Aí vou escrever aqui mesmo. Por favor. Através. Através da compreensão da leitura e dos componentes. Dos componentes, então E dos seus componentes ou só? É dos seus componentes. Então, que entra o ouvir e entender também, e é o reconhecimento da palavra. Compreensão. Audição e compreensão e reconhecimento da palavra. Então, Listen é audição, compreensão, ouvir e compreender. Isso aqui é uma questão que tem a ver com psicolinguística, que eu já até perguntei para a Caterina, por que alguns trabalhos eles usam esse listening comprehension também. Porque eles dizem o seguinte, quando você tem reading comprehension, você só consegue avaliar aquilo que a criança não reconhece escrito. Não quer dizer que ela não conheça a palavra. Quando você põe para ouvir e compreender, então se ela nunca ouviu a palavra, isso vai aparecer. Então se ela tem um vocabulário pobre já, entendeu? Falado, isso já vai aparecer ali, tá? Porque quando ela lê, você não sabe se ela não sabe a questão ortográfica ou se ela não conhece a palavra de vez, tá? Principalmente para quem está aprendendo a ler. Quando o cara já está na sexta, sétima série, é outra conversa, mas ali você não tem como saber. E a outra questão é que existem problemas que a criança pode apresentar que ela tem uma disfunção relativa à compreensão em si, entendeu? Então, ou da compreensão gramatical, ela não entende aquela estrutura, ou qualquer outra questão que não seja ligada à leitura especificamente. Então, é por isso que eles desmembram para que possa ver exatamente o que é de leitura e o que é de outra ordem. E, no caso, o reconhecimento da palavra é uma forma de você testar a ortografia. Tá? Então, eles têm dois tipos de trabalhos que eles mais usam, mais tipos de teste que eles mais usam. Um é o ditado, e o outro é você pôr no computador palavras que vão aparecendo rapidamente, elas não ficam muito tempo, mas é o tempo suficiente. Você lê e você tem que dizer se está escrito certo ou errado, tá? Se a grafia está ok ou não. Então, é reconhecer se aquela palavra é assim que se escreve. Então, vocês imaginam, em português, vamos pegar assim, se a gente pegar palavras como compreensão, exceção, entendeu? E vai pondo e fala assim, tá? É certo ou não tá? Entendeu? Aí você mistura, uns que estou com cedilha, estou com S, outros com dois S, vai, e vê se a pessoa percebe que está escrito de forma certa ou errada. Então, esse reconhecimento aqui é isso. Então, na verdade, está vendo a parte ortográfica também. Dúvidas?
Então, aí vocês estão vendo que para a gente entender, também tem um conhecimento prévio, que não é ali aqui do problema do inglês, é uma forma do assunto mesmo, tá? Então, você poderia ler, entender assim, o nível linguístico que está falando, mas ter uma dúvida, né? Como é que o que ele quer dizer com isso, né? Por exemplo, como eu tinha do listening comprehension. Eu entendo o que seja, mas eu não sabia dizer por que ele estava aqui, tá? Então, isso seria uma pergunta que você faria quando você fosse discutir o assunto, né? O artigo. Ou, talvez, durante a leitura do texto em si, como isso aqui é só a introdução, né? Só o resumo, isso eles expliquem. Mas seria uma dúvida que não é questão linguística, é uma questão do assunto mesmo, que ser uma novidade para nós, né? Que a gente não... Eu não sei, vocês que dão aula para criança, vocês fazem isso de audição e compreensão? Ouvir, Sim. Sim? Sim. Eu não me lembro disso quando eu era criança. Não. E como é que vocês fazem isso? Vocês leem? E leem e depois fazem perguntas? Ou fazem perguntas e leem e a criança preenche? Como é que é? Usam os dois, Pro. Porque quando você dá a pergunta antes, tem uma função. Quando você dá a pergunta depois, tem outra. Sim. Mas são os dois caminhos. Tá, e vocês observam que as crianças têm assim, aparecem problemas na audição? Aparecem, às vezes elas confundem o fonema mesmo, né? O fonológico, relacionar o som com a escrita. Tá. Mas aí ela tem compreensão, problema de compreensão do texto ou tem problema para escrever? Ela tem, eu acredito que é a compreensão do texto. Tá. É esse caminho para finalmente escrever. Sim, vai criando a consciência, né? Tem criança que ainda percebe... São as fases, né? Sim. Pré-alfabetização, silábica, pré-silábica, enfim. Ela reconhece só as vogais, e depois ela escreve, ou pode escrever um monte de coisa, até ela chegar e juntar realmente o grafema completo. Ela vai construir isso, um processo, né? Que não começa com 6 anos. Ai, meu telefone, desculpa, não começa com 6 anos, né? Começa antes já, eu vejo. Não. Vocês, não sei se vocês já viram nesses textos que a gente lê, que quando eles vão escolher os participantes, se o cara foi alfabetizado depois dos 6 anos, eles cortam fora. Ou seja, já é problema. Sim. Eu percebo que as crianças lá, que nem nos trabalhos já com pré-1, pré-1 são 4 anos, falando da escola. A gente eles já estão tomando conta do som da vogal junto com a consoante. Só que a escola não trabalha dessa forma, né? Mas a gente percebe isso, porque eu fui alfabetizada assim. O nosso trabalho é com trabalho fonético. A gente usa esse sistema. Tem escola que não gosta, abomina, é muito tradicional. A nossa não, a criança percebe muito o som. Então, eu tô lá desde os 2 anos, né, cantando com eles as vogais, trabalhando tudo isso, percebendo o movimento dos lábios, para eles compreenderem, fazendo isso com as mãos, entendeu? Mostrando o movimento com o corpo, tudo para eles poderem entender. Então, não começa com 6 anos, né? Começa bem antes. Sim, porque você, como você começa, você consegue dar uma esticada e dar uma trabalhada nas fases, né? Quando eu aprendi antes dos 6 anos e também não tive nada disso, mas a gente sabe que se você puder ter um trabalho mais a longo prazo, né? Inclusive, sempre respeitando a fase, né, do desenvolvimento da criança. Porque as fases, elas têm tempos diferentes para as crianças, né? Cada um tem o seu tempo. Mas eu estou lendo agora um livro que é até em português. Não sei se vocês conhecem esse autor, José Moraes. Ele na verdade, acho que ele é português. Não conheço.
Então, eu acho que ele é português e ele é professor da Universidade de Bruxelas, e ele trabalha com essa questão de alfabetização, né? E ele já fez vários trabalhos no Brasil, e eu estou lendo esse livro deles, onde ele recomenda que os pais comecem a trabalhar com as palavras quando a criança está lendo com 18 meses. Você pega o livro, está lendo, e você vai apontando com o dedo a palavra que você está lendo, para a criança começar a perceber que aquele desenho ali, ele tem uma forma de ser falado, entendeu? Ou aquela coisa que você está falando, ele é representado daquela forma no papel. Eu achei bem interessante, porque com 18 meses. Eles vão lendo e eles vão mostrando o dedinho, tem que acompanhar a frase com o dedinho. Isso é algo que a gente faz, e quando a Pro está mostrando na lousa, deixa eu voltar aqui, a gente vai mostrando no quadro, né, e eles vão acompanhando assim. E quando eles vão mostrar o nome lá nos cartazes, na sua foto, que eles têm isso na sala de aula, né, a sua foto e o seu nome. Eles vão lá e apontam. Então, essa ação de ir até a palavra, e apontar e seguir o meu som, às vezes eles não estão nem lendo, mas eles fazem assim. A gente já trabalha essa postura, né? Essa ação com eles. Então, eu achei interessante, porque o pai e a mãe, aí eles até vai discutir isso, né? Como é importante que os pais participem, né, disso, e que começa muito antes do que os pais imaginam, né? Sim. Eles querem participar, a participação deles é importante, mas talvez eles não saibam como, né? Então, ele fala aí, tem que educar o pai antes de educar o filho. Aí, são essas estratégias aí que a gente ouve muito na pedagogia, que são situações de letramento. Lembra que a gente teve um encontro que a gente discutiu a questão do letramento? Que a alfabetização começa bem antes. Eles chamam isso, aqui na pedagogia do Brasil, a gente ouve isso nos cursos de pedagogia, que essas são as situações sociais de letramento, quando a criança tem contato com o símbolo da sua língua materna, entende? Aí a gente mas letramento, ele não é palavra. Então, aí aquela discussão lá, a gente saiu assim, eu, Karen e Michele. Gente, a gente aprendeu tudo. Porque existe alfabetizar e letrar. Em português, existem os dois. Alfabetizar é o que vocês fazem. Letrar é ensinar os gêneros de cada situação, que pode ser oral ou escrito. Né? Então, obviamente, se você está pegando com a criança com 18 meses, pegando um livro, entendeu? Ela está sendo letrada? Tá. Ela está vendo que é uma história, que tem figura e tem... Ela está sendo letrada. E, ao mesmo tempo, você está começando a alfabetização. Eu ia perguntar exatamente isso. Os dois, porque em inglês não tem alfabetização, tudo é literacy. Mas em português tem e existe diferença. Se você pegar a Magda Soares, todo esse povo aí, eles vão pegar bonitinho a diferença. Letramento é uma coisa, alfabetização é outra. Entendeu? Você ensina uma coisa e a outra em português. Agora, se você traduzir direto do inglês, eles vão usar letramento para tudo. Mas aí é uma tradução errada, porque em português tem duas palavras. É que em inglês tem language. A gente tem língua e linguagem. Tem que saber qual das duas você vai usar, porque para nós tem sentidos diferentes. Eu só tô assim... Em inglês é language para as duas, né? Então, em inglês é language para as duas. Então, mas aí, gente, é só dando... Nossa, assim, para você ficar esperta, porque aí na hora que você vê, você fala, peraí, aqui é uma coisa ou é outra? Eu tenho que ver, entendeu? Não é para você saber decorar, não, mas é ficar esperta que é uma palavra do inglês para duas do português, aí você vai ter que ver qual que você vai usar. E essa questão do letramento também, letrar em português é aprender qual é o gênero discursivo, né, o textual, que pertence àquilo que você está fazendo, oral ou escrito, mas tem alfabetização junto, principalmente se você estiver trabalhando com a questão de escrita, né?
se você estiver trabalhando, quando você está com o dedinho ali mostrando a parte escrita, ela tem a ver com a alfabetização também. Sim. Entendeu? E a gente faz isso também com música, né? A criança vai reconhecendo, porque ela é um código também, né? A nota musical, a figura musical, e para eles entenderem que notas são só 7 e que as figuras é a roupinha, é o desenho dessa nota, vai chão também, até eles unirem isso, né? E aí vim acompanhando, como que se vem essa leitura? Aí vem a questão do olhar, né? Nossa, eu vou juntando isso, do movimento ocular, e eu sempre fui treinada assim, eu comecei a tocar com 8 anos, eu cansei de ouvir a professora, lê na frente, você tem que ler mais 2 compassos, não sei o quê, porque eu tinha que ser treinado para ler muito... Antes do dedo, a gente treina muito essa leitura, né, rápida, geralmente os pianistas leem muito bem partitura, então, você lê redução de orquestra, enfim, então a gente é treinado para isso, e a minha função era pianista correpetidora, acompanhar a redução de orquestra para músicos. Então, a gente foi treinado para ler muito rápido. Às vezes, isso me atrapalha quando eu preciso de uma concentração melhor para ler um texto. Porque aí eu volto, eu perco, aí eu não entendi o que eu li, aí eu volto. Então, você tem que fazer os ajustes também, né? Por causa do treino. Isso começou comigo com 8 anos, na leitura musical, né? Agora, se eu tivesse sido alfabetizada como nós fazemos hoje, nossa, eu tinha ganhado muita coisa. Então, é uma vantagem, né? Que eu falo, o fato da criança entrar na escola antes e ter esse tempo para trabalhar essas questões, né? E ligar a música, que eu acho assim fundamental, porque língua é música. Língua é som. Né? O que a gente põe aqui é só foi criado muito depois. Bom, gente, a gente já deu aqui 1 hora. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte: o que a gente fez até agora é o que vocês vão tentar fazer com esses 2 parágrafos que faltam, tá? Então, tenta aquela questão. Ficou difícil de entender, tenta achar o verbo, o que ficou para frente, o que ficou para trás, qual é o substantivo, o que é o adjetivo, o que está modificando. Se vocês acharem que devem procurar um dicionário, eu recomendo, porque muitas vezes a gente vai ter que lançar a mão do dicionário, né? Quando a gente tem uma palavra que é importante, que a gente precisa saber o sentido. A gente vai ver que a gente não precisa procurar todas as palavras no dicionário, né? Porque muitas vezes a gente está fazendo uma leitura do texto que é para ver se o texto interessa ou não. Tá? Então, se você conhecer 90% ou 80% das palavras, é o suficiente para você saber se aquele texto te interessa ou não. Mas quando você vai fazer uma leitura como essa que a gente faz, para os grupos, que a gente precisa entender mais profundamente, então, a gente muitas vezes vai ter que procurar a palavra no dicionário, e a vantagem é que essas palavras tendem a se repetir muito, como vocês viram agora. Então, uma vez buscada, ela vai ser usada muito e a gente acaba aprendendo. Então, para a próxima quarta-feira, vocês vão tentar fazer esse mesmo percurso que a gente fez, tá? E descobrindo o que é a função, entendeu? Qual é o cognato, e aí na próxima aula a gente discute as questões gramaticais que ficaram, que isso vocês provavelmente vão ter mais dificuldade, mas assim, eu vou repassar tudo, ver as dificuldades, resolver com vocês, e depois a gente passa para as questões gramaticais. E aí depois eu vou colocar isso entendeu? Eu vou resumir por escrito para ficar mais fácil para vocês lembrarem depois. Mas por enquanto é só para a gente ir levantando e percebendo como é que a gente trabalha. Tá ok? Tá ok, Pro. Alguma dúvida? Ok, muito obrigada. Ok, Pro, obrigada. Ótimo. Ai, muito bom. Pro, Beijão. Até amanhã. Imagina. Até amanhã. Tchau. Até amanhã, Pro, obrigada. Gente.